Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Hoje estou aqui com Andréa Caldani, ela que possui 20 anos de experiência, já atuou como executiva de educação em grupos educacionais em Curitiba e hoje é empresária, sócia e CEO do Iowa Style Curitiba, uma escola premium de pós-graduação e cursos nas áreas de saúde, com foco especial em odontologia e medicina. Seja bem-vinda, Andréa. Olá, Alexandre, é um prazer estar aqui conversando com você, sobre esse empreendimento que faz parte aí do meu propósito de vida, que é uma escola que tem a ver com a educação e principalmente aí nessas áreas da saúde que hoje aí tem muita relevância para a educação e para o mundo, porque a saúde hoje a gente percebe aí que ela sempre estará em primeiro plano, enquanto existirem seres humanos, a saúde realmente sempre vai estar em primeiro lugar. Então é um prazer estar aqui hoje com você, batendo esse papo aí no podcast. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Andréa, acho que você, nessa tua fala, você resume já boa parte do que a gente vai conversar aqui, que é o lado nobre de algumas profissões. Uma delas é a figura da educação, não só do professor, mas tudo que envolve a educação, para a gente poder desenvolver a nossa população como sociedade. E você hoje, na tua posição, você consegue, em um empreendimento desse, juntar essas duas áreas muito nobres, de saúde com educação. E eu já te conheço já há algum tempo de outras experiências, de outros contatos, e eu sei que você é uma apaixonada por educação. Você tem uma história muito legal com instituições de ensino. E eu queria te provocar, contar um pouquinho pra gente o que mais te cativa nesse sentido, que é a educação, a figura da instituição de ensino, e também lidar com profissionais da saúde, que em cenários de pandemia de 2020 se tornaram ainda mais salientes para as necessidades da nossa sociedade. E hoje você está conseguindo conciliar no empreendimento essas duas áreas muito importantes. Como é isso? Por que você escolheu a educação e como você chegou a trabalhar com a educação e com a saúde? Prazer é meu, obrigada pelo convite, Alexandre, muito honrada aí de fazer parte desse projeto muito bacana, que você deu início aí no ano passado e aí com grande maestria está continuando aí para esse ano. Eu acho que a área da educação, ela permite com que a gente esteja próximo dos sentimentos e projetos e valores mais nobres do ser humano. E associado a isso, eu acho que quando a gente traz a área de saúde junto para a área de educação, a gente traz uma área que a gente desperta os valores mais nobres e sentimentos mais nobres do ser humano. Então, quando a gente junta a saúde e a educação, a gente consegue, dentro dessas duas grandes áreas tão importantes, que uma é o cuidado com o ser humano e a outra é a transformação do ser humano e a transformação da sociedade, eu vejo como uma grande e bela união que a gente tem para fazer. Como você disse, eu tô há bastante tempo na educação, e pesquisando muito as áreas de mercado, desde a gestão, área jurídica, e nos últimos anos eu tenho percebido que a área da saúde, ela se apresenta como uma grande oportunidade para as escolas, para poder trabalhar esses profissionais, associado aí à questão da escassez de profissionais da saúde, que inclusive a pandemia mostrou para a gente. E não foi só a pandemia, porque a gente já estava trazendo profissionais de fora para poder atuar no mercado, aqui nos hospitais, enfim, e a gente acompanha isso no noticiário. O Brasil ainda, a área do interior, os estados mais de difícil acesso, existe aí uma escassez de profissionais da área da saúde. Então, quando eu saí do mundo corporativo, onde eu trabalhava aí num portfólio de muitos cursos, enfim, eu acabei selecionando um pouco mais aonde eu queria trabalhar. Não sou da área da saúde, mas eu sou uma executiva de educação. Então, eu pensei, eu posso associar minha expertise
desenvolvendo uma escola ou estando junto a uma escola que trabalhe na área da saúde. Então, eu fiz a minha transição de carreira de um mundo corporativo, o executivo da área de educação, e essa transição veio para mim como uma possibilidade de empreender numa escola onde eu fui investidora, sou investidora e também estou à frente como CEO dessa escola. E essa questão de associar realmente a educação com a saúde não foi por simplesmente achar que pode ser uma coisa bacana, mas foi por entender o mercado, ter uma análise de cenário e ver o quanto hoje o país é carente tanto de educação quanto de profissionais da área da saúde. E quando a gente está trabalhando na educação, a gente está trabalhando com o propósito de transformar a vida das pessoas. Então, você transformar a vida das pessoas, melhorando e qualificando pessoas para atuar na área da saúde, eu acho que é aí a grande magia que eu posso te dizer, que foi o porquê eu escolhi a parte da educação com esse foco na área da saúde. Sensacional. E eu admiro muito esse teu trabalho, tá? A gente já atuou junto em outras experiências e eu vejo que você vem, né? Já fez um trabalho de coordenação de curso, já foi gestora de faculdade e hoje, além de gerir um negócio, você é também empreendedora, ou seja, você está colocando o suor, o negócio num nível mais profundo na sua vida. Ou seja, não é simplesmente servir a empresa, mas sim montar um negócio, que você já vai contar para a gente aqui como é que funciona o formato, né, o modelo de negócio da Iowa, mas isso tem uma importância muito grande para você, como você bem colocou, como uma executiva de educação. E o que mais te cativa nisso, o que mais te seduz, o que faz você permanecer nesse setor e continuar crescendo e agora empreendendo nessa área? Bom, eu sempre digo que todo mundo precisa encontrar o Ikigai, né? O Ikigai é descobrir o seu propósito de vida. E também eu sempre digo que tem os 2 dias mais importantes da nossa vida, que é o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para quê. Então, assim, eu desde muito cedo, né? Você, como disse, já me conhece há bastante tempo, eu deixei a carreira jurídica, fiz uma transição e fui para a área de educação. Comecei como professora, fui coordenadora de curso, fui diretora de unidade, depois fui diretora geral. Então, eu fiz essa transição porque eu fui realmente atrás do meu propósito e sempre muito apaixonada por trabalhar na área de educação. Mas, ao mesmo tempo, me faltava alguma coisa que eu achava assim, não, eu trabalho com o que eu gosto, eu nasci para isso, mas ainda eu buscava um plus em relação a essa situação. Foi quando a transição aconteceu de novo. Eu digo que a gente tem várias vidas na vida, né? Então, isso é uma verdade para mim, apesar de ser um pouco engraçado, mas é isso. E aí, essa questão de empreender, eu acho que eu encontrei realmente, eu fechei em 100% o meu propósito. Eu continuo trabalhando na educação, eu encontrei uma área que para mim faz sentido, a educação, e ainda trabalho em algo que seja meu. Hoje eu sou uma empreendedora. Eu acho que empreendedor não é empresário, né? Empreendedor é aquele que empreende alguma coisa, seja ele um intraempreendedor. Então, eu acho que eu já era empreendedora como executiva, mas agora eu estou experimentando o empreendedorismo como realmente uma investidora de um negócio. Então, para mim é muito bacana, é simplesmente validar, né, o meu Ikigai, o meu propósito, é validar a minha certeza do porquê eu nasci. E por que o Iowa? Né? Por que a rede? Por que entrar nesse negócio? Quando eu comecei a estudar de novo o mercado de educação para tentar entender para onde ir, e aí eu, né, nos estudos de mercado, encontrei na área da saúde uma área interessante. De um lado, você deve imaginar que para você empreender uma escola na área de saúde é um investimento extremamente alto e você precisa ter aí uma qualidade muito grande de speakers, você precisa ter uma qualidade muito grande de aula, de infraestrutura, e você precisa trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, porque a área da saúde, como a área de engenharia, como a área tecnológica, não é simplesmente você abrir uma escola e colocar excelentes speakers, você precisa de um alto investimento em tecnologia. Então, quando eu me deparei com o negócio da rede Iowa, eu percebi que já era um negócio formatado, feito por pessoas que já tinham uma expertise na área da saúde, também eram educadores, e começaram realmente a expandir uma boa prática através de um modelo de franquia.
E eu, né, nesse momento, penso, as coisas crescem em rede. Eu acho que hoje ninguém mais constrói nada sozinho, e se você tem uma inovação, se você constrói alguma coisa sozinho, a gente vê muito aí pelo modelo das startups, muitas boas ideias, muitas coisas muito bacanas, mas que não vão para frente porque existe uma solidão, ou então existe uma falta de capital, ou existe aí uma série de outras coisas que fazem parte de um negócio que muitas vezes a pessoa sozinha não tem a expertise. Então, escolher a Iowa como uma rede, para mim, vem muito dentro daquilo que eu acredito, que é a construção conjunta, o espírito colaborativo, que as pessoas crescem mais rápido em rede. Então, para mim, eu encontrei uma possibilidade de adicionar uma expertise minha, que é uma experiência de gestão, que inclusive tem gente que compra franquias e tal e não tem essa expertise, então você também pode estar numa rede interessante, mas se você não tiver uma expertise de gestão, você também não consegue alavancar o negócio. Então, o fato de ter escolhido o Iowa foi justamente por ver já essa rede consolidada e que para Curitiba existia a possibilidade de eu somar, por não ser da área de saúde, mas por ser da área de gestão, poder contribuir para o crescimento da escola aqui no Paraná. Então, o Iowa foi escolhido porque eu acredito que as pessoas crescem em rede e que, enfim, eu gosto desse modelo de negócio. Muito legal. E, assim, o pessoal está nos ouvindo aqui, né? Não está acompanhando esse nosso bate-papo por vídeo, mas realmente o olhinho brilha, né? Então dá para ver o entusiasmo, e acho que dá para perceber isso pela entonação da voz, que realmente existe uma emoção quando você fala disso, né? E isso é contagiante. E pensando nisso, eu te trouxe para a gente fazer esse bate-papo, porque nessa segunda temporada do podcast eu estou conversando com CEOs, com gestores, com empreendedores que tiveram um desafio muito grande no cenário de pandemia, de isolamento social em 2020, mas que, seja pelo modelo de negócio, seja pela uma gestão altamente competente, seja de reinvenção, seja de controle, seja de ajuste fino, conseguiu passar muito bem por essa dificuldade. Em alguns casos, até configurou-se novas oportunidades que não existiam num cenário comum, ou como o pessoal gosta de chamar, o velho normal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de negócio da Iowa Style, tá, que você está à frente aqui em Curitiba, e quais foram os principais desafios desse cenário que a gente passou recentemente. Pois é, o ano de 2020 ele foi uma montanha-russa, né, para quem é empreendedor, para quem não é empreendedor e para todo mundo. O que acontece? A rede expandiu, né, as suas 13 novas unidades, a gente também tem unidade na Europa e temos também nos Estados Unidos. Algumas já existiam antes da pandemia, mas a grande expansão da rede, o grande projeto de expansão começou mesmo em 2020, tanto que várias escolas no Brasil abriram durante a pandemia. Ou seja, muitas começaram seu plano de negócio ali por janeiro, fevereiro. Quando foi março, a gente já começou a entender o que era um lockdown. E nesse momento, ainda as escolas estavam muito naquela questão da construção, da estrutura física, enfim. Então, isso não estava impactando tanto. Mas quando você está falando de inserção de brand, quando você está falando de iniciar já uma captação de alunos, quando você está abrindo seu negócio, você quer que as pessoas venham te visitar, mesmo que esteja ali no canteiro de obras, né? Você passa um vídeo 3D, você quer chamar as pessoas para virem conhecer o seu negócio, nem que seja o seu showroom ou aquele famoso apartamento decorado, né? Que a gente tem um espacinho para... Aquela história de você trazer o cliente para dentro do seu ambiente para fazer a negociação. Exatamente. Né? E usar o ambiente a favor. No caso da Iowa, você tem um espaço fantástico aí. É ajudar a seduzir, não só com a proposta do curso, que é o grande core, mas usar o ambiente também a favor. Como você falou, o showroom de um apartamento decorado. Eu talvez não seja engenheiro, não tenha dificuldade de entender a planta, ou mesmo que seja um arquiteto e consiga visualizar aquela planta, ou mesmo projeto 3D, é diferente de sentar num sofá num apartamento decorado e ter a sensação de que eu estou tendo uma degustação do que eu vou viver se comprar aquele apartamento. Exatamente, perfeita a sua colocação, Alexandre. E aí,
a gente, naquele momento travessia, todos nós, eu imagino, a gente teve que se conformar e achar que aquilo estava bom. Então, vamos para o projeto 3D, vamos divulgar isso nas redes, e aí aquela história, social media, o marketing digital cresceu bastante, como você disse, para algumas coisas foi uma grande oportunidade, mas para a gente, então, o primeiro desafio foi: não consigo fazer visita guiada, não consigo trazer as pessoas para dentro da minha unidade. Ok, então vamos lá, não dá para sentar no meu fio e chorar, a gente tem que criar formas para isso. Então, a gente começou a fazer realmente o investimento em marketing digital para poder fazer a divulgação da escola, usando, inclusive, a força da rede. De novo, eu volto aqui, né? A força de uma rede é muito maior do que eu sozinha falando. Então, a gente trouxe já existe aqui no Brasil, e, enfim, muito forte em Balneário Camboriú, que é a sede da rede de franquias. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de mídia. Só que, ao mesmo tempo, esse trabalho de branding, de inserção, de trazer para o mercado de Curitiba o conceito do Iowa Style, a gente tinha um outro problema. A escola não podia abrir. Se o aluno, ok, eu gostei de vocês, a mídia digital me seduziu, eu quero me matricular, então eu quero começar uma especialização no Iowa Style Curitiba e tal. Ok. Resumo da ópera: nós não poderíamos abrir a escola para começar aulas presenciais. E aí veio o segundo desafio. A nossa escola estava aberta já com captação de alunos em junho, julho, a gente já tinha um número de alunos bom para a gente poder começar as turmas, e a gente não podia abrir a escola. E aí o desafio foi: como eu convenço alunos e professores a ir para um sistema híbrido, o blended? A gente que é da educação, você também é professor e sabe do que eu estou falando, isso é uma realidade sem volta. Ela pode ser, sim, de muita qualidade, ela pode otimizar o nosso tempo, ela pode ser incrível se ela for feita de uma forma correta, tá? Mas até convencer os alunos da saúde, que normalmente os cursos da saúde são cursos presenciais, é muito hands-on realmente. Eu não posso convencer as pessoas que um curso totalmente online ele vai ser do mesmo padrão que a pessoa com um hands-on no paciente. Ninguém pode tentar convencer ninguém, porque não é verdade. Mas existem situações em que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e iniciar, então, o trabalho, porque, na minha visão, como empreendedora, como educadora, é melhor você seguir em frente do que ficar parado. Porque se você fica parado enquanto as pessoas estão seguindo em frente, significa que daqui a pouco você vai dar ré. Sem dúvida. Né? O parado já implica ré. Então, eu digo para você que o meu maior desafio, a minha maior dificuldade, e abrindo aqui de forma muito transparente e honesta, foi realmente tentar convencer as pessoas de que a gente não podia ficar parado, convencer os alunos que não voltassem atrás na sua matrícula, porque alguém ia continuar. Então, assim, se alguém continua assim, daqui 6 meses ele vai estar na tua frente, que vai começar do zero aqui daqui 6 meses. Então, a gente começou a fazer um trabalho. A gente teve, sim, perda de alunos por essa condição de começar no modelo blended. A gente teve, sim, algumas situações difíceis com professores que não achavam que era possível, e não foi um problema só da nossa escola. Eu acho que todo mundo, a gente vê o cenário aí, né? Tinha gente que não queria começar num blended, no híbrido, não sabia, inclusive, como fazer, e hoje a gente já tem aí uma grande aceitação. Eu acho que o pior que todo mundo viveu foi a virada de chave do dia para a noite. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, alguma mudança, existe a travessia, existe a transição. E aí você continua com o velho modelo, mas vai inserindo o novo modelo de uma forma que as pessoas, não de forma traumática, vão se habituando àquela nova realidade. A pandemia não permitiu para a gente isso. Então, a gente teve que, do dia para a noite, decidir abrir as nossas 4 turmas no Blended, e especializações na área de odontologia. Né? Que normalmente muitos módulos eles são módulos só clínicos. Então, essa foi a grande dificuldade. Mas qual que foi a superação? Né? A jornada do herói. A gente está aqui, né? Os momentos de dificuldade, as dúvidas e incertezas, mas no final acaba tendo um final feliz. Então, o que eu percebo aqui é que as turmas que a gente seguiu assim, que a gente teve que desbravar, ser pioneiro e dizer, olha, vamos com medo mesmo, mas vamos em frente, não vamos ficar parados, são as turmas que hoje, a segunda turma,
está confirmada. Então, não vou dizer para você que foi fácil, não vou dizer para você que eu não sofria com as reclamações, não vou dizer para você que eu não sofria também com os meus medos e as minhas incertezas, mas eu tinha uma única certeza, que eu não podia cancelar tudo aquilo para esperar 2021 chegar, que eu não podia cancelar tudo aquilo para esperar a vacina chegar, que naquela época nem se cogitava a tal da vacina, e que eu não podia esperar um milagre cair do céu. Então, a gente teve que se adaptar àquela realidade. E hoje eu posso dizer para você que se eu tivesse que falar alguma coisa para a minha equipe, para os professores e para os alunos, eu acho que todos estão de muito parabéns, porque todos tiveram seus medos, todos acharam que não era possível a gente fazer alguma coisa boa naquele momento difícil, e hoje a gente olha para trás e fala que bom que a gente começou. Eu acho que essa é a grande transformação que a educação faz com as pessoas. A educação mostra para as pessoas que é possível até aquilo que você acredita que não é possível. Então, assim, se você não acredita, nem me fala, porque eu vou seguir em frente. Né? Então, eu conduzo a minha vida mais ou menos desse tipo. E é para tudo, para a gestão, para os relacionamentos, para abrir novos negócios. Então, contei as dificuldades extremas, mas aqui também trouxe um momento de superação. Então, as 4 turmas que a gente respirou fundo e são as 4 turmas hoje confirmadas, que também não é tão comum para a pós-graduação. Então, isso é muito bom e é uma superação da escola. E parabéns pela iniciativa e pela coragem. Quem te conhece um pouquinho sabe que essa energia, essa determinação, ela acontece, ela é vibrante mesmo no perfil da Andrea, mas você montar um negócio, você ter as dúvidas no meio do caminho e você acreditar, como você falou, vou fazer, né, isso realmente te coloca à frente de muita gente, porque você está fazendo. Não significa que você não vai errar, não significa que você não vai ter tropeços, mas isso te permite aprender com os tropeços. Na temporada anterior, a gente conversou um pouquinho sobre comunicação, sobre internet, sobre tecnologia, e a gente falou sobre alguns modelos de negócio que se adaptaram muito rápido usando a tecnologia, por mais que de uma maneira ainda tímida, mas começaram a fazer. E eu tenho outros concorrentes, vamos chamar assim, que ainda não começaram porque estão buscando o estado contemplativo da arte. Não, mas eu não posso errar porque eu sou uma marca grande, eu tenho que entrar com tudo. Só que ele não está aprendendo que o pequenininho que começou a fazer de uma maneira improvisada está aprendendo. E hoje eu olho para trás e eu vejo que esse pequenininho, ele cresceu porque ele conseguiu criar canais de venda e ele está vendendo, ele está usando a tecnologia para alavancar o negócio. E ele está amadurecendo, ou seja, aquele que era um canal de atendimento precário, mas improvisado dentro de um novo cenário, hoje já está maduro, porque aprendeu. E é o aprendizado que vem do hands-on, do fazer, do ter a coragem de colocar a mão na massa e realizar mesmo sabendo que não vai ser 100% de acerto. Tem um risco, claro que tem, mas quem está disposto a pagar esse risco consegue ter um aprendizado, mas para ter um acerto muito mais consistente. Porque quem acerta de primeira não sabe exatamente o que acertou e o que deixou de errar. Quem erra 1, 2, 3, 50 vezes sabe exatamente aonde errou. E quando você aperfeiçoa, né, melhora aquela situação que gerou um erro, e aí você não erra mais isso, você acerta. Esse acerto é muito mais consistente porque ele foi validado eliminando erros. E não por um acaso que simplesmente não houve uma configuração de erro no caminho. Então vai replicar, provavelmente você vai errar. Por quê? Porque você não sabe aonde você errou e o que exatamente você acertou. Talvez esse acerto seja até ineficiente, porque você está usando mais recurso do que você precisava. Porque ele está funcionando, mas no meio do caminho tem coisa que não está funcionando. Exatamente. E o que você falou sobre se manter em movimento é importante, porque na administração a gente fala muito isso, principalmente quando a gente vem falar de inovação, que é aquela velha frase de quem está ganhando, o time que está ganhando não se mexe. Mentira, se mexe sim, principalmente é quem deve ser mais mexido. Porque se você está ganhando, você é o líder, você está na frente, você é o oponente a ser batido. E se você é o oponente a ser batido, está todo mundo copiando e pensando como desestruturar o teu negócio para passar na frente. Então você tem que se mover antes de todo mundo para que quando a concorrência possa tornar o seu produto, né, a sua oferta obsoleta, você já deixou ela obsoleta um passo antes. Então a concorrência sempre está indo atrás do segundo, do terceiro
produto, porque o primeiro está sempre na vanguarda, ele está sempre na dianteira. E é o que as grandes marcas fazem, né? Então, a gente ter esse modelo de raciocínio para um modelo de gestão que busca aperfeiçoar e fazer diferente do que o mercado está fazendo e se manter em movimento através da mudança, através do hands-on, como você usou o termo, é o essencial. E eu queria te perguntar, Andréa, hoje qual é a proposta de negócio da I/O Style, para quem está nos ouvindo, o que a I/O oferece, como ela oferece e por que ela oferece? Então, como eu disse, a gente é uma escola da área da saúde, né? E o nosso foco principal é a especialização, né? Nós não trabalhamos hoje aqui com graduação, então o nosso foco é para a especialização, e a gente traz aí muitos cursos de aperfeiçoamento, imersão e residências em 2 grandes canais. Um deles é a odontologia, então a gente tem as especializações na área odontológica. O IOA também é uma faculdade credenciada, mas nós não temos aqui a graduação. E aí, o outro viés, a gente está abrindo agora, que foi muito bacana, a parte da área médica. Então, nos cursos de especialização, a gente trabalha com a odontologia, e nos cursos de imersão, residências e tudo mais, a gente trabalha aí tanto na odontologia quanto na medicina. O que eu percebo, não só na área da saúde, é que ninguém mais aguenta ficar 5 anos estudando alguma coisa. Então, assim, a gente precisa ter profundidade, a gente precisa ter qualidade, a gente precisa ter horas de voo, e sem hands-on você não tem horas de voo, e você precisa ter uma celeridade. Então, o que a nossa escola hoje a gente traz? A gente traz algumas especializações que promovem aí o aluno algumas possibilidades de ter aí expertise em 2, 3 áreas, né, fazendo uma especialização, depois ele escolhe, porque a área da saúde, na odonto, você pode ter 2 especializações, se você tiver 3, 4, você precisa escolher, mas aqui a gente possibilita o aluno escolher, e as imersões que eu chamo ali dos nanodegrees, né, que está muito, muito em alta isso, principalmente para o pessoal da inovação, da tecnologia, sim, a questão, inclusive, das discussões aí dos cursos rápidos, as escolas da Google, né, que a Google traz essa possibilidade de você ter uma mega qualificação, um tempo muito pequeno, com uma imersão muito qualificada. Então, a nossa escola, ela tenta trabalhar e navegar nessa questão de formação do profissional do futuro, que é aquele profissional 5.0. Ele tem que ter uma visão holística, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que analisar o mercado, ele precisa ter essa vivência do hands-on, da experiência, da qualidade técnica, porque a área de saúde é muita precisão, né? A gente sabe, né? A gente quer os médicos e os dentistas que tenham uma mão boa, a gente quer um profissional da saúde que nos passe confiança, porque afinal de contas, se a gente vai no médico ou dentista, tem que ter uma precisão de tratamento. Mas, ao mesmo tempo, o negócio IOA, ele foca, como eu disse, no profissional 5.0, que a gente chama de profissional do futuro. Então, junto com a técnica extremamente qualificada, porque, como eu disse, a nossa escola investe muito em tecnologia digital. O nosso desafio, inclusive, é fazer a transformação dos profissionais analógicos da odontologia para o mundo digital. A gente também traz questões de competências, atitudes e habilidades, porque o famoso chá, ele é essencial para todo mundo, para a área jurídica, para a área de administração, para a área de engenharia, para a área de saúde. E a gente percebe que muitos profissionais têm a capacidade técnica, têm as hard skills, que eu também não sou como alguns que defendem, não, o mais importante são as soft skills. Não é verdade, você precisa sim ter qualificação, você precisa ter hard skills na área em que você está trabalhando. Mas hoje as grandes escolas que a gente vê e tudo mais, elas são ótimas na técnica, mas elas esquecem das skills necessárias de gestão, de marketing pessoal, de marketing global, de inovação, de movimentar esse profissional para sempre um futuro de melhoria contínua. Então, acho que dentro de toda a qualificação da nossa escola, de speakers internacionais, de infraestrutura, de inovação, inclusive dentro da parte tecnológica, a gente ainda tem aqui na escola, em todas as nossas especializações, transita os módulos de marketing, gestão e inovação. Isso é uma vanguarda, né, para as escolas da saúde, e aí a gente tem realmente esse diferencial e a gente quer contar para todo mundo, porque o dentista digital, o dentista 5.0,
ele é o dentista completo, com todas as skills que são necessárias para empreender o seu negócio, porque muitos deixam de expandir em suas clínicas, deixam de angariar novos pacientes, porque são muito bons tecnicamente, mas não conseguem aí ter um trabalho de empreendedorismo para o seu próprio negócio. Então, a nossa escola quer trazer isso, a gente quer fazer um trabalho de personal change, a gente quer trazer para o aluno essa possibilidade de assessment de carreira, inclusive. Como você disse ali, né? A questão da zona de conforto é realmente uma coisa que eu nunca tive. Acho que eu devia ter um pouco mais de acomodação, mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa inquieta mesmo. Mas essa inquietude não pode ser também aleatória. E as pessoas normalmente precisam de uma inquietude, sair da sua zona de conforto, mas elas precisam entender onde elas querem chegar. Porque também ser um inquieto e ficar correndo em volta de si mesmo também não faz ninguém avançar. Então, a escola realmente quer trazer isso para as pessoas, ajudar essas pessoas no seu projeto de vida, ajudar primeiro na escolha do que ela vai fazer e ajudar como ela pode, inclusive, trilhar a sua jornada dentro de algo que seja relevante para a vida dela. É ajudar os alunos a encontrar o seu Ikigai, o seu propósito de vida. Excelente, e é um diferencial que a gente vê tanto na questão da composição do curso, né? Você falou ali, deu uma pitada sobre os speakers, né? Ou seja, os professores, os instrutores que são diferenciados em sua experiência. Acho que isso faz, a gente que é da área de educação, a gente compreende o peso disso, de passar uma experiência, não só o conhecimento da teoria, mas a experiência prática para o aluno. E um aluno de pós-graduação, não necessariamente ele é um recém-formado sem prática de mercado. Muitas vezes é um profissional já atuante no mercado que está buscando uma nova especialização justamente para dentro dos nanodegrees que você falou, ter uma habilidade, né, ter uma oportunidade de atuar no mercado com algo um pouco mais sofisticado, um pouco mais novo, mais de vanguarda, mais aderente a demandas que o mercado vem puxando. Né? Porque a gente, principalmente em algumas áreas, a gente tem alguns modismos, algumas modas e a gente tem tendência. Nem todo mundo consegue diferenciar um do outro, mas a demanda do mercado ela acontece, seja porque é uma tendência, seja porque é uma moda. O profissional tem que estar preparado para, poder atender, 2, poder orientar, dizer, olha, isso é momento, é hype hoje, mas talvez amanhã não seja a melhor opção. Vamos num outro tratamento, que aqui eu consigo te dizer que você vai ter uma progressão muito melhor em questões de saúde, de cuidado, de estética e tudo mais. Mas me agrada muito te ouvir falar sobre soft skill e hard skill, que sem dúvida, né, é necessário um casamento de ambas. E quanto mais a gente tiver, ótimo, melhor. Mas eu concordo com você, esse discurso, não, soft skill é o novo the best way, the one way, não vai funcionar. Né? Não é só soft skill que faz um profissional. E a gente tem escolas aí com cursos de superpoderes e de uma série de coisas, mas veja só, o empreendedor de palco, ele é um profissional munido apenas, e muito bem munido, de soft skills. Só que faltou a hard skill para ele construir o negócio. O coach de carreira, que nunca foi chefe de ninguém, o que de fato ele está ensinando? Né? Então você tem que ter referências de alguém que construiu alguma coisa, que passou por uma experiência, e para fazer isso funcionar, gerar resultado, obviamente que precisa de uma formação mais tradicional, de uma hard skill, de uma área de conhecimento um pouco mais consolidada. E a soft skill vai fazer com que isso possa ser melhor aplicado. Não sei se você concorda comigo. Exatamente, a soft skill, ela torna mais árdua ou mais leve a travessia. Perfeito. Mas ela não tira a necessidade de entender da tecnologia, tanto que, assim, como você disse, eu questiono algumas escolas quando vem com um discurso muito, aqui nós, um curso lá de 8 horas acha que transformou a vida de alguém. Isso não é possível. Você usa um produto front para poder dizer... Tem cartomante que cobra mais barato e atende menos tempo. E aí você fala assim, porque eu tenho 8 milhões de alunos. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode ser. Você tem 8 milhões de pessoas que tiveram uma degustação de algo que você tem, mas para você dizer que você tem 1 milhão de alunos, ou para mim é um conceito diferente. É uma transformação que ela é uma jornada.
ela é uma jornada, ela não é do dia para a noite, não é porque alguém fez um curso rápido de 8 horas que ele vai ser assim, nossa, transformei a minha vida. Até porque a gente precisa internalizar algumas coisas, errar e acertar para poder encontrar o equilíbrio, para poder entender o que é certo e errado e seguir. Então, a gente não pode tratar a educação como algo simplista. Ela é algo que implica, sim, um trabalho constante. Isso não significa que a gente precisa de cursos longos. A gente precisa do lifelong learning. Perfeito. Ou seja, eu não vou ficar 5 anos estudando a mesma coisa. É claro, uma pesquisa científica a gente tem, mas é diferente, não sei se eu estou sendo clara aqui. Não é que você vai ficar 5 anos na faculdade também que vai resolver o seu problema, mas você tem que estar em estudo constante, você tem que estar sempre se aprimorando. Então, não é porque você está 5 anos numa faculdade, ou porque você fez um cursinho desses aí que vai te transformar num super-herói do dia para a noite, é que você vai poder dizer assim, nossa, eu estou hoje qualificado. As coisas, nós somos seres humanos, a nossa mente é algo muito complexo. Então, não é do dia para a noite que um curso me deu um superpoder, que agora eu vou começar a ser aí o Batman ou o Superman do negócio. Então, quando você fala, e você que me fez essa provocação, inclusive, eu respondo na mesma linha que você, que nós dois somos entusiastas, a gente, de certa forma, a gente conhece bem da educação, como digo, estamos no Lifelong Learning, a gente está sempre aprendendo todo dia. Esse podcast aqui, essa conversa com você, para mim, já está sendo um aprendizado. Então, a gente não pode transformar a educação em algo simplista. Ela não é algo simplista. Ela é algo que realmente implica aí quebra-cabeça enorme, mas parte-se assim, do propósito de querer realmente transformar as pessoas. E é aquela coisa, eu aprendo enquanto ensino e vice-versa, né? A vida nossa de educador é assim. Talvez hoje esteja na moda fazer cursos de soft skills, porque essa é a grande bala de prata. Porque eu vou fazer o curso, eu vou ter essa habilidade, ok, em 8 horas eu me tornei o super-herói, me virei o Batman, mas será que amanhã vai continuar sendo? Exatamente. O ouvinte que está nos ouvindo aqui está muito mais alinhado ao perfil de alguém que passa a vida estudando, ou seja, que está otimizando esse tempo dentro de um ônibus, dentro de um carro, lavando a louça, fazendo um exercício, uma caminhada, adquirindo conhecimento do que simplesmente ouvindo uma música. E veja, eu adoro escutar música, mas a música eu já conheço, eu até canto junto. Agora, a conversa que eu escuto no podcast tem muito a me ensinar, né? E acho que esse perfil é uma tendência, de eu ter um aprendizado constante ao longo da minha carreira. Exatamente. E quando você fala de moda e tendência, eu costumo dizer o seguinte, né? O modismo é o ambiente mais fértil para a gente também ver um monte de besteira. Sendo bem transparente aqui, o modismo, ele gera assim, um cenário propício para vir todo tipo de coisa. E aí, a gente tem que entrar com aquela situação de curadoria de conteúdo para poder selecionar a quantidade de coisas sem sentido que as pessoas vão jogando por aí. E outra coisa que eu não gosto, que a gente, né, eu estou na educação há 20 anos, você é mais novo do que eu, né? Então talvez seja um pouquinho menos. Não muito. Mas, então, assim, nesse cenário, eu também não gosto dessa coisa de o novo desabonar o velho. Não precisa. Porque eu acho que um ancião, ele não é um ancião porque ele conhece da mais profunda tecnologia. Ele é um ancião porque, poxa, ele tem uma experiência de vida, né? E se a gente não respeita as pessoas porque a opinião delas talvez não seja igual a nossa, a gente tem que respeitar pela idade, pela jornada de vida, pelo que essa pessoa já viu da vida. Essa coisa do modismo, ela tem muito uma tendência de criticar, muitas vezes, algo que, entre aspas, assim, é tradicional ou experiente, ou que para muita gente deu certo, mas ok, entendemos que talvez algumas coisas não dê mais certo. Mas calma, vamos encontrar aí o centro, né? O centro sempre foi muito melhor do que de um lado muito radical e do outro também. Então, quando a gente está há muito tempo na educação, a gente sabe que tem os geeks, tem aqueles revoltados e que eu não gosto daquilo, por isso que eu vou fazer aquele outro. Eu acho isso ótimo porque isso gera inovação. Agora, essa inovação e essa forma de criar uma tendência é diferente de ficar surfando em modismos. Eu acho que você fez uma colocação excelente de moda e tendência, que é exatamente o que eu penso. E uma coisa não precisa excluir a outra.
o pessoal que está nos ouvindo, que é mais ligado ao algoritmo, é aquela história do e e do ou. Não precisa ser isso ou aquilo. Por que não A e B ao mesmo tempo? Exatamente. Porque quando eu e você somos concorrentes, mas nós não estamos atacando um ao outro, estamos enobrecendo o nosso mercado, construindo algo de valor, o mercado inteiro ganha. Então, a campanha publicitária que você faz para educar o mercado a consumir o que você está oferecendo, o que eu também ofereço, faz com que eu também cresça. Sim. Eu lembro isso 2008, 2009, mais ou menos, eu trabalhava em agência e a gente tinha acesso a algumas pesquisas na época da Spaipa. Tinha lá resultado de crescimento de vendas de Fanta de 16% num ano, que não foi feito nada aqui no Paraná de campanhas de Fanta. As campanhas de Fanta são sempre muito momentâneas, né? Diferente de Coca-Cola, que tem uma constância, uma frequência muito maior. Mas por quê? Porque o concorrente estava fazendo. E ao concorrente subir, né, gerar demanda disso, por posicionamento de trade, de exclusividade de ponto, tinha produto disponível, distribuído para ser comercializado. Andréia, eu ainda falando sobre o diferencial, a gente falou aqui do espaço, falou da formação do curso, falou dos speakers, como você chama. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, algo que foi curioso no nosso bate-papo de bastidor, sobre os Fresh Frozen, que tem nome de sorvete gourmet, mas conta para a gente o que é um Fresh Frozen dentro da área de saúde e qual a importância de usar esses elementos no tratamento de sala de aula, né? Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, né, como eu já disse aqui, eu não sou da área da saúde, eu sou uma executiva de educação, então eu sou uma administradora formada em direito. E quando eu fui escolher, inclusive, a rede para investir, para me tornar sócia desse negócio, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a rede, ela tem um diferencial incrível que hoje só existe, ou praticamente só existia há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, que é realmente o hands-on em Fresh Frozen cadáveres. Então, o que acontece? Nós importamos essas peças anatômicas, trazemos para o Brasil, para que os alunos possam desenvolver as técnicas todas cirúrgicas, de preenchimento, de cirurgia ortognática, de cirurgia plástica, de aprender a fazer uma sutura. A gente vê que essa possibilidade, que não deixa de ser uma tecnologia educacional, esse hands-on nessas peças fresh frozen, que a gente chama que são os cadáveres frescos, e são peças anatômicas que são apenas congeladas, elas não são peças que hoje ficam conservadas em formol. E eu, como não era da área médica, eu não conhecia muito essa importância que existe para a pesquisa científica, que existe para a qualificação do profissional da saúde, o hands-on nessas peças anatômicas. Então, assim, a nossa escola, ela hoje é praticamente, no Paraná, a gente tem aí as nossas especializações que incluem esse hands-on. A gente é praticamente o único do estado do Paraná, inclusive algumas instituições de ensino já estão nos procurando para fazer convênio na área médica odontológica para oferta de cursos no nosso ITC, chama Instituto de Treinamento em Cadáveres, então a gente tem isso. Obviamente, não há que se fazer marketing ou qualquer coisa em cima disso, porque isso é uma nobreza de pessoas que, além dos seus órgãos, doaram o corpo para efeitos de estudo. Então, é muito sério, existe um respeito muito grande à forma como a gente lida em relação a esse hands-on dentro da sala de aula, mas hoje, eu posso dizer para você, além da pandemia que impediu os médicos, dentistas, enfim, os profissionais da saúde, de saírem do Brasil e fazerem esses cursos que custam milhares de dólares, estou falando aqui de 15 mil dólares, eu estou falando aqui de 20 mil dólares. É muito comum esses cursos acontecerem na Alemanha, Áustria e principalmente os Estados Unidos. Então, a gente encontrou, inclusive, a pandemia, de novo, trazendo aqui uma dor e uma oportunidade, a gente encontrou a possibilidade de continuar a capacitação dos profissionais da área da saúde nos institutos de treinamento com Cadaver Lab,
para poder não parar e continuar estudando. E, obviamente, que eu nem preciso dizer que não tem que pagar passagem para viajar, você não tem que pagar hospedagem. Tudo bem que é ótimo viajar a turismo, mas para estudar, você normalmente usa também um pouquinho da conveniência e qualidade para poder escolher. Então, a gente tem essa inovação, ainda algumas coisas são bem inéditas, e, obviamente, que a gente está abrindo o mercado. Você acabou de falar isso, né? Concorrentes a gente tem e sempre terá, mas neste momento a gente está realmente aqui num processo de vanguarda. Existe uma outra coisa pontual no Brasil, mas especializações, pós-graduação, onde o aluno vai ter um módulo dentro de um cadáver leve para poder colocar uma placa ortognática, para ele poder fazer os preenchimentos, para ele poder fazer um curso de imersão, para poder fazer uma dissecação, para que ele não erre com o paciente, para que ele possa, a hora que ele estiver no paciente, com a mão boa, com a técnica consolidada e com a confiança de colocar realmente a mão no paciente. Então, essa técnica hoje que a gente traz aqui é o grande diferencial da nossa escola na área de saúde. E eu confesso para você que no começo eu não conhecia, eu não entendia, fiquei até assim, meu Deus, o que é isso? Mas quando eu entendi do negócio, realmente é algo assim incrível, é algo que é uma contribuição ímpar para a evolução e para que a gente possa realmente melhorar a qualidade dos profissionais da área da saúde. A inteligência da gestão que eu percebo é justamente não se fechar com isso. É um grande diferencial, mas não é uma exclusividade. Ou seja, você está trazendo alunos de outras instituições de ensino através do modelo de parceria para que possam ter essa experiência que você está trazendo, você está importando essas peças de fora, mas você também cria uma outra fonte de receita com o parceiro, que antes era concorrente. Exatamente. Né? Talvez seja concorrente no outdoor na hora de conquistar o aluno no curso, na matrícula, mas depois ele vira parceiro. E aí está a maturidade do negócio. Né? Isso me lembra muito a época em que Folha e Globo, eles compartilhavam frete, caminhão na madrugada para subir, fazer entrega de jornal no Nordeste. Por quê? Porque é muito mais barato fazer em parceria do que 2 caminhões subindo, um para cada jornal. Exatamente. E, de novo, né, a minha crença que é, podemos crescer em rede, e aí vem de novo, ninguém faz nada sozinho, quem acha que vai ficar navegando sozinho por muito tempo, não vai. O próprio mercado de educação já está nos mostrando isso, né, dança de cadeiras, empresa que entra, empresa que sai, uma hora você está na liderança, de repente você não está mais, de repente você é ali um líder, de repente você já se iguala iguais às outras que não tinham um posicionamento tão bom. E eu acredito que seja assim. E eu acho que para a gente melhorar a qualidade da educação, a gente tem que ter relacionamento com outras pessoas. Eu sempre digo que às vezes as pessoas devem achar que eu sou louca, mas eu acho que uma faculdade, ela deve ser... A pessoa formada em alguma coisa, ela podia fazer créditos em qualquer faculdade. Ah, você é formado na faculdade X. Ah, por isso... Gente, eu não acredito que a faculdade X, Y, Z, ela é 100% boa em todos os cursos. Para mim, isso não existe. Não existe ninguém que é soberano em todos os cursos. E mesmo um curso bom, ele tem professores que podem melhorar, que não são tão bons assim. E uma vez eu lembro que eu comentei, que eu falei assim, gente, por que alguém não pode ser formado em Direito fazendo créditos na faculdade A, B, C... Um crédito fora do Brasil, você precisaria cumprir uma carga horária X para você ser formado em Direito, por exemplo, mas não importa de onde você vem, porque você faz um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Eu acho que haveria um compartilhamento de cultura, haveria uma triplicação, eu acho que é uma exponencialização de relacionamento. Porque hoje você entra numa pós-graduação, você fica ali 2 anos, 1 ano, 3 anos, dependendo, algumas, né, na área da saúde são longas. Poxa, você fica com a mesma pessoa 3 anos. Por que eu não posso estar com muitas pessoas diferentes por 3 anos? Então, eu acho que nessa parte da educação, eu tenho minha parte um pouco vanguardista, chocante, que quando eu trago alguns conceitos desse tipo, algumas pessoas falam, nossa, ela é louca. Não, eu não sou louca, eu só acho que tudo que eu já aprendi, tudo que eu vi da vida, eu posso usar para trazer algumas melhorias. E eu acho que todas as dores que eu já sofri por não ter, na época, soft skills, todas as dores que, quando eu recém-formada, por ter um relacionamento limitado na área, talvez dificultou alguma coisa.
Então, assim, são as dores que fazem com que a gente saia da zona de conforto e comece a pensar assim, se não conseguir fazer muito para mim, comigo foi um pouco na dor, mas eu acho que a gente pode trazer uma leveza. As coisas não precisam ser sempre árduas. O sair da zona de conforto não precisa ser sempre árduo, mas você precisa ter propósito, você precisa ter um norte, você precisa saber quem você é, onde você está e aonde você quer chegar. Eu acho que a nossa vida se resume basicamente nisso. O resto a gente vai colocando e tirando da nossa mala, né, que a gente vai levando durante a jornada da vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sensacional. Muito obrigado por toda essa contribuição, Andréa. Eu queria fazer um gancho do trabalho em rede. A gente, em inovação, principalmente, a gente fala muito sobre o princípio do poder das multidões. E isso me remete a uma referência dos tempos ainda de colégio, pré-faculdade. Eu era um desses nerds, desses geeks que estavam lá estudando em vez de fazer outra coisa. E eu li um livro que é mais ou menos ali, acho que de 96, se eu não me engano, do Manuel Castel, A Sociedade em Rede, onde ele trabalha já isso há 25, 20 e poucos anos atrás, um conceito de coletivo e de multiplicação exponencial que é possível tratar quando você consegue trazer pessoas, instituições, entidades para colaborarem em rede, né? Então, Sociedade em Rede fica aqui uma referência de livro, de obra, para ilustrar um pouquinho do que a Andréa está falando para a gente, do que é esse poder de você multiplicar no coletivo. Você falou um pouco do Ikigai, te devolver uma provocação, então. Qual a referência que você passa para quem está nos ouvindo agora, seja de livro como eu passei, seja um seriado, seja uma atividade física, seja um hábito? Eu quero pensar e agir como Andréa. O que você passaria de referência para o nosso ouvinte que está aqui escutando essa nossa conversa e ele poder ter uma extensão desse papo? Olha, essa parte eu vou sair um pouco da Andréa, empreendedora, gestora, executiva de educação, sócia. Eu vou falar um pouquinho do que eu gosto e o que eu gostei de fazer nesses últimos finais de semana. Acho que a primeira coisa é que para a gente se centrar, a gente tem que ficar um pouquinho quieto, né? Fazendo algumas meditações e respirando. Eu, com esse meu jeito, para mim é difícil fazer, mas eu me esforço para conseguir ficar um tempo parada, tentando e condicionando minha mente à meditação. E aí, associado a isso, falando aqui agora de um gosto pessoal meu, e que traz muito essa questão de disputa, concorrência, de necessidade de destruição, muitas vezes, um do outro e tal. Um seriado que me fez muito sentido e que eu gostei bastante, e me remete também na época de aquele famoso Quando Eu Era Jovem, que é o Cobra Kai. Muito bom. O Cobra Kai tá usando aí os dois atores aí do Karate Kid, do Miyagi-Do, e eles trazem um pouco de Okinawa, aquela ilha do Japão, onde as pessoas vivem mais porque elas vivem dentro de um propósito de vida, as pessoas estão sempre buscando fazer o que gostam, com qualidade, que faça sentido para a sociedade e que a sociedade esteja disposta a, entre aspas, comprar aquilo que você tem para oferecer. Então, fica aí a minha dica. Eu gostei muito desse seriado. Ele tem aqueles momentos de luta, como sempre, né? Um seriado aí de artes marciais, mas ele traz muito essa questão da disciplina, da questão de como você administra as suas emoções. Todos nós, a gente tem o lado bom e o lado negro da força. A gente precisa só controlar aquilo que a gente emana para as pessoas e como seres humanos que erramos, estamos o tempo inteiro errando, a gente tem os nossos momentos realmente de deslizes, de erros, mas o erro também faz parte. O erro também faz parte da vida. Sem erro, a gente não tem aprimoramento. Não vim aqui até para falar assim, um livro X, então você já citou e eu gosto muito também, mas vim aqui para falar alguma coisa da Andréa pessoal, abrir assim, o que eu gostei de assistir nos últimos tempos. Gostei de outros também, mas esse faz muito sentido para mim dentro de tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Legal, mais uma prova de que não é convencional. Nunca! Eu sou gamer também, eu coloco isso às vezes em palestra, em aula, os alunos levantam a sobrancelha, não esperam essa postura de um professor, né? Mas porque às vezes assim, eu chego em casa, eu preciso explodir alguma coisa, sabe? Eu vou pro videogame, dar tiro, explodir tanque, pegar avião. Por quê? Porque é um momento de extravasar. Exato. E pronto, e relaxei. Diferente do que a mídia prega, que a gente fica violento, não, é extremamente relaxante.
Porque a gente coloca para fora, a gente extravasa. Então, sair um pouco da rotina do trabalho, se alimentar de coisas principalmente fantasiosas, né? Eu gosto muito de universos lúdicos. Por quê? Porque faz com que a gente tenha uma maior habilidade de se ambientar em cenários totalmente diferentes. Exato. E principalmente quando foge do nosso conceito de realidade. Você citou aí Star Wars, quando eu consigo entender que existe um sistema intergaláctico, viagem espacial com hipervelocidade, sem distorção de tempo, porque está tudo acontecendo na mesma semana dentro de Star Wars, né? E você atravessou galáxias. Mas eu consigo ter aquela suspensão da descrença. Quando eu vou sentar numa sala de reunião para fazer um brainstorm, eu estou muito menos crítico a ideias inovadoras e muito mais criativo para sugerir ideias inovadoras. Exatamente. Então, eu acho que é sensacional você vir puxar aí um seriado de quem viveu os anos 80, 90. Eu acho que tem uma referência muito gratificante de reassistir, de rever os personagens, não só os atores. Acho que é muito legal. E, Andréia, eu queria te perguntar, para quem ouviu nosso papo, quem ficou curioso sobre a Iowa Style, quem é já profissional da área de saúde ou pretende se aperfeiçoar nessa área, como faz para fazer uma visita? Precisa ser agendado? Vocês estão de portas abertas? Passa algumas referências para a gente. Então, graças a Deus, a gente está aberto aí desde agosto, porque mesmo com o Blended, a escola estava aberta para visitas. A gente não teve nenhum problema dentro da escola desde quando a gente abriu até hoje, nenhum caso de aluno. Quando a gente voltou às aulas presenciais normais, nós adotamos todas as medidas de segurança. Se você vier conhecer, já fica aqui o meu convite. Você vai ver que eu tenho álcool em gel, dispenser de álcool em gel em todas as paredes da escola. A gente tem os protocolos. Quando tem assim, agendamentos, a gente realmente procura manter horários um pouco distintos, mas não tem muito problema, a escola está aberta, ela é grande, ela permite que a gente tenha aí a possibilidade de receber as pessoas sem que haja aglomeração. A própria sala de aula, a gente usa salas maiores para poder instalar turmas menores, então a gente está conseguindo fazer isso muito bem. A gente fica fisicamente aqui no centro, na rua José Loureiro 300. É uma área muito bacana, porque aqui tem bastante gente, é o centro da cidade. A gente consegue trazer também bastante pacientes, modelo para a nossa clínica. E o aluno também, como eu disse, o hands-on, para mim, é o essencial, seja no Cadaver Lab, seja atendendo os pacientes na clínica. Quem quiser também seguir a gente nas redes sociais, a gente está com o nosso Instagram, Iowa Style Curitiba. E também o nosso site, que é www.iowastylecuritiba.com.br. Então, a gente está aí com vários canais abertos para poder receber as pessoas, para falar da escola. A gente está com a equipe preparada, com todos os procedimentos de biossegurança. E estamos aí à disposição para quem tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais da escola. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, ouvinte, por nos ouvir até o final. E fica o convite aqui para quem quiser conhecer um pouco mais da Iowa. Vai lá visitar a Andréia, segue a Iowa no Instagram, acessa o site, vocês vão acessar, vão poder visualizar as fotos ali dos ambientes, o espaço é fantástico. Só que mais do que o espaço, tudo isso que a Andréia falou aqui, né? A questão do Fresh Frozen, que permite técnicas muito mais avançadas, uma resposta muito mais próximo do real, do paciente, de você ter um corpo docente altamente qualificado, ter um programa de disciplinas moderno e que permite ter uma formação muito de vanguarda, como a Andréia utilizou o termo, para ser um profissional melhor. Então fuja do modismo, siga a tendência e obrigado, Andréia. Obrigada, Alexandre, um prazer, tá? Essa conversa foi incrível para mim. Espero que venham outras oportunidades para a gente se encontrar e trocar aí mais ideias e bater um papo tão incrível que nem foi esse. Muito obrigada mesmo pelo convite. Imagina. Com certeza vai surgir. O Quanticast está só começando, essa é a segunda temporada e a gente tem muito conteúdo, muito debate para fazer aí pela frente.